Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu peço aos meus irmãos que fiquemos de pé para mais uma oração. Antes do início do nosso estudo, como sempre fazemos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Agradecemos a Ti mais uma vez por esse momento. Recebe-nos e o serviço espiritual que viemos oferecer a Ti por Jesus Cristo, com o meditar do nosso coração, com o culto que oferecemos agora a Ti com a Escritura Sagrada, suplicando que a compreensão que ganhamos da Tua Palavra nos torne cada dia mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos ainda... Eu vou pedir ao pastor para não colocar ainda, pastor, a projeção, porque nós estamos falando sobre o decreto eterno de Deus. Depois de conversarmos sobre o ser de Deus e os seus atributos, é isto que é chamado de teologia propriamente dita, é o estudo da revelação do ser de Deus, e isto leva em consideração os nomes de Deus revelados na Escritura, os atributos de Deus revelados na Escritura e a triunidade de Deus. Então, conversamos sobre tudo isso a respeito do Senhor. Antes de ir para as obras do Senhor, nós precisávamos então colocar aqui o tema do decreto eterno de Deus. Eu tenho dito para os irmãos já em mais de uma ocasião que não se espera de ninguém que seja minimamente sábio, minimamente prudente, que se lance na execução de alguma coisa sem um prévio planejamento. É simplesmente basilar nós esperarmos que pessoas sábias, antes de se lançarem na realização de um projeto, se sentem e calculem e prevejam e antevejam e planejem o passo a passo da caminhada. Se isso é verdade conosco, com pessoas caídas, por uma razão muito maior nós deveríamos esperar, ou deveríamos já supor, ainda que a título de aproximação, que Deus fez isso na eternidade, que Deus decidiu todas as coisas. Essa decisão divina, toda abrangente, tem sido chamada em teologia, decreto eterno de Deus, não por acaso. Não por acaso, por conta de vocabulário sugerido pela própria Escritura. Então, prestem atenção no que estou dizendo. Não existe nada nesse grande universo de Deus acontecendo nesse exato momento que não tenha sido decidido por Deus na eternidade. Deus não se lançou em uma aventura sem saber exatamente no que ia dar. Antes dele começar as obras exteriores ao seu ser, ele decidiu aquilo que faria. E são essas decisões divinas, esse conjunto de decisões divinas que é chamado de decreto eterno de Deus. Eu já andei com vocês, falei abundantemente a respeito desse assunto e repetidamente também, e no nosso último encontro,
nós ficamos de destacar algumas características desse decreto ou desses decretos. Na verdade, esses decretos são um só decreto. Então, eu destaquei a unidade desse decreto de Deus, querendo dizer que tudo é parte de um único plano. Segundo, eu destaquei a eternidade desse decreto, querendo dizer, meus irmãos, que Deus não se submete a uma sensação de momentos. Não é isso que acontece. Eu destaquei a imutabilidade desses decretos. Ora, por que os nossos planos, nós planejamos e nos frustramos? Tem uma parábola de Jesus que é conhecida dos meus irmãos todos. Vocês se lembram daquele moço que era muito rico e a sua fazenda deu muito mais fruto ainda? E então ele pensou consigo: eu vou fazer celeiros maiores e vou juntar tudo isso que ganhei nos meus celeiros. Estão lembrados? E então ele disse o que para a sua alma? Alma, come, goza, bebe, regala-te, porque aquilo que você tem, você o tem para muitos anos, não é? Então o que aconteceu? Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, o Senhor chegou para aquele moço e diz, não é? Assim, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem reservado serve para quê? Ou para quem? Veja como nós somos. Nós fazemos propostas, nós fazemos planos e os planos falham, não é? Tiago também tem uma palavra nesse sentido. No capítulo 4 da sua carta, a partir do versículo 13, Tiago capítulo 4, versículo 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Eu estou em Tiago capítulo 4, li o versículo 13, olha o que diz o versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então você percebe que pela exortação de Tiago, aquilo que está sendo combatido não é exatamente o fazer planos, né? Mas é o fato de que o tal aqui planejador confia que por si só ele fará com que seus planos se realizem. E Tiago está dizendo que isto é uma loucura, não é? Por que isto é uma loucura? Porque nós não sabemos do amanhã. Então, por que os nossos planos não se realizam? Por que eles mudam? Por que nós precisamos fazer adaptações? Porque nos falta conhecimento, que não falta em Deus. Nos falta sabedoria, que não falta em Deus. Nos falta poder, que não falta em Deus. Nós não temos poder, não temos sabedoria, não temos conhecimento divinos que nos dessem a possibilidade de levar a termo todo o nosso planejamento. Como nada disso falta em Deus, a única conclusão a que podemos chegar é que as suas decisões são imutáveis. Vocês estão me entendendo? O homem planeja, disse o sábio, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O homem planeja, não tem problema. O problema não é o planejamento. Na verdade, é um problema não planejar. Eu repito isso. Mas
a necessidade do reconhecimento da falibilidade dos nossos planos para que nós dependamos de Deus. Porque em nós falta estas coisas que nos dão a certeza de que nossos planos finalmente se realizarão. Deus não tem falta de nada disso e por isso o seu decreto é imutável. O decreto de Deus também é todo abrangente. E por decreto todo abrangente, eu estou querendo dizer que realmente Deus decretou tudo quanto acontece. Tudo quanto acontece. O decreto de Deus abrange o que se passa no mundo. Isso inclui as pessoas, os atos, as decisões delas, os fenômenos, as circunstâncias. Isso inclui as boas ações das pessoas, isso inclui também as más ações das pessoas. Isso inclui os eventos que para nós diríamos contingentes, aqueles eventos que chamamos de coincidências. Isso inclui a duração da vida, isso inclui o lugar da nossa habitação. Na eternidade, Deus decidiu tudo de maneira mais abrangente que pudermos imaginar, mais inclusiva ou totalmente inclusiva. Pastor, não ficou nada de fora, Deus não deixou nada para a coincidência, para a casualidade. Nada acontece aleatoriamente, não existe alea no mundo. E segundo a nossa confissão, nada acontece aleatoriamente. Não há coincidência. Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo 33, diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Veja, aquilo que para os homens é sorte, o sábio diz que aquilo é resultado da decisão divina. Então, não há alha. O decreto de Deus, além disso, é eficaz. É eficaz pelas razões que já tentei demonstrar aqui para vocês. O nosso planejamento, ele é falível. O planejamento de Deus só pode ser infalível, porque o planejamento do ser que é totalmente perfeito, que não carece de coisa alguma, não poderia ser ineficaz. Mesmo quando os homens fazem o que querem, eles ainda assim cumprem os mandamentos de Deus, os propósitos de Deus. Vocês se recordam dos irmãos de José? Estão lembrados dos irmãos de José? Primeiro eles pensaram em matar José. Depois eles jogaram José em um poço. Não foi? E depois eles tiveram uma ideia mais lucrativa: vendê-lo como escravo. E foi desta maneira que José chegou no Egito. Primeiro passou pela casa de Potifar e depois chegou no palácio de Faraó. E então, anos depois, José reencontrou seus irmãos. E eu não sei se vocês se recordam o que José disse para os seus irmãos. Vocês se recordam?
não foram vocês que me trouxeram para cá, que me enviaram para cá. Deus o fez. Então, quando os homens pensam que estão frustrando os planos de Deus, e eu quero lembrar para vocês que toda esta inveja dos irmãos de José, ou pelo menos parte da inveja, se deveu a alguns sonhos que José tinha, no sentido de que ele era uma espécie de líder de toda a casa. E se aqueles moços achavam que poderiam, de alguma forma, frustrar aquilo, foi exatamente dessa maneira que eles cumpriram o plano de Deus. A mesma coisa acontece com os homens que mataram, que executaram a Jesus. Isso é dito em Atos capítulo 2, eu já mostrei para vocês no primeiro sermão de Pedro, é repetido também em Atos capítulo 4, nós vamos chegar nesse texto no próximo domingo. E nesses dois textos o que nós temos ali é, sim, os homens fizeram tudo quanto eles queriam. Eles queriam inclusive frustrar os planos de Deus, mas enquanto trabalhavam para frustrar os planos de Deus, eles os cumpriam. Então, olha como a gente precisa confiar na eficiência do decreto. Em Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículos 26 e 27, Isaías capítulo 14, versículos 26 e 27, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Tem alguém que pode impedir Deus de realizar os seus planos? Não pode. Quando os homens pensam que fazem, cumprem os planos de Deus. Vocês estão me entendendo? Claro que vocês ficam perguntando assim também, não é? Pastor, a gente poderia pensar em tantas formas assim, né? Pelas quais esse debate poderia ganhar esta conversa poderia ganhar assim um novo calor, suscitar novas dúvidas, não é? Porque uma coisa é a gente pensar na vida de José, mas outra coisa é a gente pensar no estupro da esquina, no acidente automobilístico. Vocês estão me entendendo? No aborto, nos crimes cometidos de abuso infantil. Então veja como a coisa agora pode tomar. Por que a gente lança mão de 2 exemplos aqui, não é? Eu falei de José e falei da execução de Jesus na cruz, não foi? Porque são fatos que nós já vimos o fim. Mas se nós fizermos um recorte, imaginemos que nós não soubéssemos do final da história de José. Imaginemos que a nossa última notícia foi ele sendo lançado numa cova ou vendido como escravo. Ponto, terminou a história. E tem muitas histórias que terminam aí. Então, estas histórias, elas ilustram o fato de que nós só vamos ver a perfeição de tudo na consumação de tudo. Até lá, nós vamos ficar vendo sempre histórias parciais e recortes não nos dão uma ideia do todo.
não esquecendo os meus irmãos que nós não somos os escritores da existência. Nós somos os personagens. E o personagem, ele não sabe aquilo que acontece nem até o final do capítulo, muito menos no capítulo seguinte. Então, nós não temos a noção do que está na mente do escritor, porque a nossa visão é totalmente parcial. E por isso é evidente que aquele que tem uma noção que é apenas parcial não pode tecer nenhum tipo de julgamento em relação àquele que já tem o todo na mente. Vocês estão me entendendo? Imaginemos um personagem saindo da página de um livro discutindo com o escritor. Volte ali para a sua página, não é personagem. O escritor aqui sou eu. O decreto de Deus também foi realizado na mais absoluta liberdade. Ninguém estava lá para dar conselho. Deus não pediu conselho a ninguém. Ele foi realizado na mais absoluta liberdade. Deus decidiu todas as coisas unicamente com base em suas próprias perfeições. Para usar um texto da Escritura, ouvindo somente o conselho da sua vontade. Então, quem deu conselho a Deus? Quem foi que ele deu para que lhe fosse restituído? E aí nós temos uma série de textos nesse sentido que afirmam a absoluta liberdade. Deus agiu sem influência de quem quer que fosse, porque somente Ele havia. E por fim, claro, o decreto também é sábio. E eu volto a falar aquilo que acabei de dizer só para reforçar. Nós não temos como olhar os planos de Deus de cima e contemplar o todo. A nossa visão é somente parcial. Se pudéssemos ver o todo de cima, teríamos uma visão real da perfeição do plano. Vocês estão me entendendo? Como a nossa visão é apenas parcial, a perfeição do plano é aceita pela nossa fé. O fato de crermos em um Deus perfeito, que é todo sábio, pode nos fazer calar e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, mas confio na perfeição do artista. Eu gosto da metáfora com um pintor de uma tela. E eu gosto de chamar vocês para assistir um pintor de uma tela iniciando a sua obra. O pintor já tem tudo pronto, mas está na sua mente, não é? E o pintor vai então dar as suas pinceladas. Nós que ficamos assistindo o artista, não vamos entender uma porção das suas pinceladas, nem como cada uma delas se encaixa no todo. Por enquanto, a gente fica somente confiando na competência do artista. Não dá para julgar a tela a partir das pinceladas. Vocês estão me entendendo? Tem uma música de João Alexandre que é muito boa, que na verdade não é de João Alexandre, não é?
é de Stênio Márcios, chamada Tapeceiro. Quando vocês chegarem em casa, procurem esta música Tapeceiro no YouTube ou no Google, sei lá, tá bom? No stream de música de vocês, procurem a música Tapeceiro. Deus é um grande artista. Quando você vê a obra do lado avesso, diz a música, você não imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se encaixa, tudo se explica. Tudo coopera para o meu bem, diz o cantor. Pronto, eu finalmente terminei uma parte importante aqui da minha fala. Vamos começar outra. Vocês aguentam mais 20 minutos aí? Minha vida é obra de tapeçaria. É muito boa a música, muito boa, não é? Mas não é todo mundo que sabe tocar. Não sei não, essa música eu não sei não, tocar não. Sei não. Essa eu não sei não. Quem sabe tocar essa música é Natália. Amém. Natália sabe tocar essa música. E tem um irmão lá no Juazeiro que sabe tocar também. O nome dele é Israel. Às vezes ele tocava. Vamos lá. Agora preste atenção aqui num ponto importante. Num ponto importante aqui. Quando eu falo do decreto, eu estou falando do geral. E agora eu vou focalizar em um aspecto do decreto. O decreto da predestinação. O que é a predestinação? É um aspecto particular do decreto. Eu já disse para vocês assim, se vocês captaram a ideia é: Deus decretou tudo e de maneira abrangente que acontece na história. Esse decreto, veja o aspecto geral dele. Agora, vamos particularizar, dar uma espécie de zoom. E nós vamos encontrar um aspecto específico do decreto. A predestinação. E é sobre esse tema que nós nos debruçamos a partir de agora para falar alguns minutos só. Da onde é que vem esta palavra? Bom, pelo menos em 2 textos nós a encontramos. Efésios capítulo 1, vocês abrem comigo. Efésios capítulo 1. O versículo 5 diz: nos predestinou para ele. Encontraram? Nos predestinou para ele. Versículo 11: no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito. Então a expressão propósito, decreto, conselho. Então veja que esse texto inclui a predestinação no âmbito geral do propósito, do conselho, do decreto. Esse é um texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29.
porquanto aos que de antemão conheceu, também os, o quê? Predestinou. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Veja que nos versículos 29 e 30, nós temos ali aquela famosa corrente de ouro. A corrente de ouro é o conjunto de elos que compõem a nossa salvação de uma eternidade a outra, se é que podemos falar desta maneira. A gente nem sabe falar de eternidade de uma outra forma, senão de nossa própria perspectiva, de alguém que está submetido ao tempo, não é? Foi por isso que alguém assim já me disse, ao me ouvir falar assim, na eternidade passada, pastor, isso é uma contradição de termos, não é? Mas aguenta aí, porque do ponto de vista de quem está submetido ao tempo, até para falar de eternidade é difícil. Então, eternidade passada, de uma eternidade a outra, não é? Os elos de nossa salvação com o início na eternidade passada e a consumação na eternidade futura e os elos que compõem a cadeia. E esse texto então é chamado de corrente de ouro. É uma corrente de ouro, de fato. Então nós temos essas duas passagens que citam a palavra, o verbo proorizo, que significa exatamente isso. Destinar de antemão. Fixar previamente o destino de algo ou de alguém. Em Atos capítulo 13, versículo 48, a palavra é outra, mas aparece também com esse mesmo sentido. Atos capítulo 13, versículo 48, creram todos os que foram, o quê? Destinados. A palavra é outra, mas acontece com o mesmo sentido. Destinados à vida eterna. Creram os que foram destinados à vida eterna. Então, naquilo que nos importa, predestinar, meus irmãos, é o ato eterno, soberano, incondicional, por meio do qual Deus decretou, dentre os homens caídos, a eleição graciosa de uns e a reprovação de outros. Talvez seja demais para você. Na eternidade passada, Deus decidiu pela predestinação dos seres racionais. Veja que a predestinação é a fixação prévia do destino de todas as pessoas. Essa predestinação se bifurca, porque no decreto da predestinação, Deus separou alguns para receberem a sua graça. E isto é chamado de eleição. E separou outros para entregarem as consequências dos seus próprios pecados. E isto é chamado de reprovação ou preterição. Então, vê se você me acompanha o que estou querendo dizer. E vê se você suporta isso. Vê se você tem olhos para admirar o Criador. No decreto da predestinação, Deus fixou o destino eterno de todos os homens. Mas ele se bifurca. De um lado, Deus elegeu alguns para receberem aquilo que eles não mereciam receber, para serem objeto de sua graça. E Deus glorificar neles a sua misericórdia.
e deixou a outros que colhessem as consequências dos seus próprios pecados. E nestes, ele glorifica a sua justiça. Então, você entende que agora nós estamos falando de temas muito próximos, não é? A predestinação e a eleição. Falando agora só do aspecto positivo, falando da eleição. Qual é a diferença entre predestinar e escolher? A diferença é esta: escolher é selecionar alguns dentre todos. E predestinar é fixar de antemão o destino deles. Então, quando dissemos que Deus nos escolheu, nós estamos dizendo assim: dentre todos, estes foram selecionados para serem objetos de uma misericórdia especial. Quando dissemos que fomos predestinados, estamos dizendo: Deus de antemão fixou o destino destes eleitos para que eles finalmente conquistassem a sua salvação e alcançassem a consumação de sua fé e da sua salvação. Agora, então deixa eu mostrar aqui para vocês alguns textos que falam a respeito disso. Vamos no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 6. Eu vou ler alguns textos do Evangelho de João, capítulo 6. Vocês me acompanham, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Vejam aí se vocês estão comigo. João 6, versículo 37. Estão? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É comum no Evangelho de João nós lermos e vermos Jesus falando dos eleitos como pessoas que foram dadas a ele pelo Pai. Isto acontece no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, só vai a Jesus aquele que foi dado a Jesus pelo Pai. Não é? Não é uma conclusão evidente do texto? E todo aquele que o Pai me dá, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, tem duas coisas, pelo menos uma coisa impossível de acontecer aqui. É que aquele que foi dado a Jesus, aquele que foi dado a Jesus pelo Pai, não se perderá. É impossível que isso aconteça. Olha o versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, é impossível que qualquer daqueles que foram dados a Jesus pelo Pai se percam. Jesus garante que esta é a vontade do Pai, que nenhum deles se perca e que ele realizará a vontade do Pai, a vontade de ressuscitar para a vida no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no
o último dia, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então aqui está a segunda impossibilidade, não é? É impossível que alguém vá a Jesus se não for levado a Jesus pelo Pai. Qual é a primeira impossibilidade? A primeira impossibilidade é impossível ser rejeitado uma vez tendo sido entregue a Jesus pelo Pai. A segunda impossibilidade é impossível ir a Jesus se não for levado pelo Pai. O Pai tem que o levar. Versículo 44 foi o texto que nós lemos. E o versículo 65 diz assim: por causa disto, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, esta é uma outra maneira de Jesus dizer a mesma coisa. E a Jesus é uma questão de concessão do Pai, ou, dito de outra maneira, é um levar do Pai a Jesus. Capítulo 10 de João, versículo 14. Capítulo 10, versículos 14 a 16, dizem assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus dá a sua vida por aqueles que ele está chamando no contexto de minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está falando de outras ovelhas que não eram parte dos judeus, mas que ele chama de minhas ovelhas. Garante que elas serão conduzidas para que haja um só rebanho e um só pastor. Em João capítulo 10, a partir do versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por quê? Jesus não está, veja bem o que Jesus está dizendo e o que ele não está dizendo, né? Ele está dizendo: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ele não está dizendo: vocês não são das minhas ovelhas porque não creem. Se ele tivesse dito isso, seria verdade. Mas não seria a verdade completa. Cuidado para não inverter as coisas. É verdade que os crentes, aqueles que creem, é que são as ovelhas de Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui qual é a causa da fé das suas ovelhas. As suas ovelhas creem nele por serem suas ovelhas. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, não é possível estender demasiadamente para incluir todas as pessoas, sem exceção, nesse discurso de Jesus. Vocês me entendem, não é? Ou não? Não é possível. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João capítulo 15, versículo 16, se você vai me acompanhando aí.
João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então tem gente dizendo assim, pelo contrário, Jesus, nós escolhemos a ti. Jesus é que diz, pelo contrário, eu que vos escolhi. Então, a verdade completa é dizer, vocês me escolheram, porque eu vos escolhi. A escolha de vocês é resultado e não a causa da minha escolha. No capítulo 19 de João, vários textos repetem a ideia de que a salvação de Jesus está a serviço de um povo que foi dado a ele. João 17, eu disse 19, né? João 17, versículo 2. João 17, versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus está dizendo que Deus, o Pai, conferiu a ele autoridade sobre toda a carne, por meio da qual ele concede vida eterna àqueles que o Pai deu a ele. Voltando mais uma vez àquele tema. Olha o versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Os homens que o Pai deu a Jesus eram do Pai. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, veja, eu estou cumprindo a sua vontade, Senhor. Os homens que tu me deste do mundo estão vivendo para ti, estão confiando em ti. Veja Jesus dizendo, eu estou fazendo a sua vontade, estou cumprindo a sua vontade. Versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A intercessão sacerdotal de Jesus é por um povo escolhido, não é por todas as pessoas. E você não esqueça que Jesus está aqui fazendo exatamente aquela intercessão sacerdotal mesmo, santificando a si mesmo para ser ele o sumo sacerdote e a oferta que é entregue a Deus no lugar como propiciação, como forma de remoção do pecado dos eleitos. Então, Jesus intercede aqui por quem ele se entrega. Era exatamente aquilo que o sacerdote levítico fazia lá no Antigo Testamento. O sacerdócio levítico levava os nomes das 12 tribos de Israel em suas vestes, oferecia sacrifícios por esta nação e intercedia por ela. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. E o que ele diz no versículo 9, versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele está falando dos homens que o Pai deu a ele, não é? Dos homens que o Pai deu a ele. Versículo 19, por fim. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Aqui significa eu separo a mim mesmo para ser a oferta que será entregue por mim mesmo. Jesus é o sumo sacerdote e o sacrifício, e a oferta sacrificial. Eu me santifico para me tornar, no lugar deles, a oferta que te é oferecida. Só o Evangelho de João
Então já deu para você perceber aquilo que pode ser encontrado em muitas partes da Escritura. Então, olha só o que acontece aqui, preste atenção. No decreto eterno da predestinação, o que Deus fez com alguns? Os elegeu para receberem a graça dele, e não aquilo que os seus próprios pecados merecem. Entenderam, sim ou não? Acho que está bom por hoje. Na próxima quinta-feira, a gente fala sobre o lado negativo, não esquecendo que a escolha de alguns pressupõe também a reprovação ou a preterição de outros. Então, nós vamos falar sobre o aspecto negativo do decreto da predestinação também, na próxima quinta-feira. Pastor, por que Deus nos deu a conhecer estas coisas? Isto parece ser assustador. E isso tem sido motivo de muito debate também entre os cristãos, né? Não seria melhor a gente não falar a respeito destas coisas? Não, não seria. Porque Deus nos revelou estas coisas por uma razão. Para a nossa segurança. O seu propósito é convencer o seu povo que a salvação do seu povo está nas mãos dele, tão somente nas mãos dele, e de mais ninguém. Agora você imagine se nós não tivéssemos essa esperança. Imagine se nós acreditássemos que a nossa salvação está em nossas mãos. Imagine se você acreditasse que a sua salvação depende de você. Quem dar a última palavra é você. Que esperança você teria para aquele menino duro que você tem em casa? Aquela menina ateia? Aquele neto fanfarrão? Aquele genro blasfemador? Aquele primo? Que esperança você teria? Está nas mãos dele. Não, não está nas mãos dele. Nem a salvação deste povo todo, nem a sua. Quando Deus amou os meus irmãos não tinham feito nem bem nem mal. Não conquistaram Deus. Não conquistam Deus hoje. Deus não ama mais os meus irmãos quando os meus irmãos assim acham que, puxa, arrasei, né? Lacrei. Né? Nem ama menos quando os meus irmãos se enlamam, nem mais, nem menos. Porque o amor de Deus é perfeito. E aquilo que é perfeito não é passível de aperfeiçoamento. Isso não significa que o Pai
não dê uma palmada. Deus é sábio. Então, quem não dá palmada é gente tola. Quem não dá palmada e quem não impõe limites nos filhos. Isso é uma gente tola, fruto de uma geração perdida como a nossa. Então, Deus é sábio. E Deus é o nosso Pai. Então, Ele nos disciplina. E a sua disciplina pode ser rigorosa. Mas isso também é uma manifestação do seu amor eterno. De insistir, de persistir, de obstinadamente nos levar à consumação da bem-aventurança eterna. Nós deveríamos fazer assim com os nossos filhos também. Você quer se perder? Quero. Não vai. Não vai se perder. Pelo menos enquanto estiver sob o meu controle. Se quiser se perder, vai sozinho depois. Por enquanto, se perder, não vai. Pai, eu cheguei à conclusão que sou ateu. Imagine, um adolescente chega para o pai, eu cheguei a... Sério isso? Pois você vai chegar à conclusão que é crente agora. Porque enquanto morar na minha casa, depender do meu trabalho, você vai ser crente. Depois, você cresce, aí se você quiser ir para o inferno, você vai com as próprias pernas. Vocês estão me entendendo? Guardadas as devidas proporções, Deus age assim. Ele não nos perderá. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado por tua palavra. A nossa alma carece dela, porque carece de ti, carece do Pai, carece do Filho, carece do Espírito, carece de Deus. O salmista disse bem: como a corça suspira pelas correntes das águas, enquanto vagueia sedento no deserto. É assim, com um desespero absoluto, que a nossa alma aspira por ti. Não nos perca, Senhor. Não nos deixes perdidos. Não nos perca de vista, porque tu és o bom pastor. Não nos deixes desgarrados, porque tu és o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. E quando as nossas pernas, que só sabem correr para longe de ti, ganharem ares de independência, o Senhor quebre as nossas pernas e nos traga nos braços para o aprisco, onde é o nosso lugar. Muito obrigado pela comunhão dos meus irmãos, por esta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.